Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje a igreja lê o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos destruir, atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Os demônios saíram e foram para os porcos." E logo toda a manada atirou-se no monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Meus irmãos e irmãs, então São Mateus hoje nos apresenta 2 homens possuídos pelo demônio. Esses homens têm um encontro com Jesus, ou um desencontro. Jesus chega, eles vão ao encontro de Jesus. E eles viviam em túmulos. A palavra túmulo, na língua na qual foi escrito o Evangelho grega, na língua grega, ela tem a ver com lembrança. O que é que significa tudo isso? Memória, o que é que significa tudo isso? Que esses homens eram atormentados por aquele demônio que escraviza o ser humano, que faz ele lembrar sempre da sua mortalidade, do seu limite, da sua fraqueza. E o ser humano vive a sua morte com angústia. O homem esqueceu que de Deus veio e para Deus há de voltar. E o homem não entende, o ser humano, tem dificuldade de entender essa sua fragilidade, essa sua mortalidade como oportunidade de encontro. E isso é verdade. Quando nós adoecemos, por exemplo, encontramos pessoas, queremos visita ou queremos ser cuidado ou vamos precisar de cuidado. Então a nossa fragilidade solicita que o outro venha ao encontro. A nível espiritual, a gente reconhecer a nossa humanidade, a nossa mortalidade, significa ter a oportunidade e a chance de fazer amizade com o Senhor. Mas esses homens viviam atormentados porque viviam a experiência da sua mortalidade como angústia, como uma derrota para o homem. Por isso que a serpente maldita disse aos nossos primeiros pais: "Vós sereis como deuses." E os seres humanos foram fascinados por essa possibilidade de ser como Deus, perder a humanidade. E perdendo a humanidade, pareceria que não precisaria mais de ninguém. O que eu estou querendo meditar é que a nossa humanidade, que é marcada pela nossa mortalidade, é a chance da gente fazer encontros, o encontro com Deus. E infelizmente a gente pode não querer isso porque queremos ser como deuses, independentes. Deuses aqui pagãos, não o nosso Deus que é amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo e que é amor desde toda a eternidade. Então esse túmulo, essa memória dessa morte é um tormento. Muito bem. E o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste para nos atormentar, porque a presença de Jesus, a sua luz, a sua verdade que Deus é bom e nos quer como seus filhos e filhas, atormenta isso.
faz a gente se remexer para a gente sair deste túmulo. Isso aí, meus irmãos e irmãs, esse tormento que esses homens vivem, é quando você se acostuma com o seu jeitinho, se acostuma até com o seu mal e acha tranquilo isso. Mas pode ser que uma palavra forte, uma luz venha e você sinta atração. Agora eu posso me libertar. Mas ao mesmo tempo você rejeita, porque significa uma revolução na vida, a vida vai mudar. Por isso que eles vão ao encontro e ao mesmo tempo dizem: o que é que tem a ver conosco, vieste para nos atormentar? Muito bem, e a passagem continua, né? Eles solicitando: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: ide. É quase que dizendo, Nosso Senhor, quase que dizendo que o mal presente, ainda nessa terra, não é definitivo, digamos assim. Nós temos também que nos associar com o Senhor para combater contra o mal. Outra meditação que a gente faz é que este mal será afogado, tá bom? Não os discípulos foram afogados como nós vimos no Evangelho de ontem, que os discípulos quase se afogavam. Aqui o mal é afogado. E a cena continua, porque os homens pediram para que Jesus se retirasse. Por quê? Porque o mal foi expulso da cidade. E esse mal atacou os porcos e os porcos foram lançados no mar. Significa que a cidade toda foi banido o mal da cidade. E infelizmente, tantos males estão na cidade que às vezes os cidadãos mesmos acham que é bom que o mal permaneça. E a gente sabe disso também, que isso também é verdade, não é? Por exemplo, vamos meditar a situação de drogas, né? Existe um combate às drogas, mas existem grupos que querem que as drogas permaneçam. E expulsaram o Senhor. Muito bem, meus irmãos, que Jesus se retirasse. Jesus vai percorrer e continuar o seu caminho, e que ele chegue até nós, e que a gente não resista a essa sua beleza, a sua palavra, e que os demônios sejam libertados de nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.